Amém? Glória a Deus. Sou da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos dar hoje, esse domingo, sequência à exposição bíblica de 2 Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo número 14 em diante. Amém? Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, o Senhor é bom, e não há outro Deus além de Ti. Deus, obrigado mais uma vez por estarmos na Tua casa para engrandecer e bendizer Teu santo nome. Fala conosco, meu Pai, continue falando conosco, meu Pai, nessa noite, através da Tua palavra. Abra nossa mente para recebê-la, meu Deus. Pai, que nós possamos entendê-la, meu Pai, do jeito que o Senhor quer que nós entendamos, meu Pai. Abra nossa mente para entendê-la, meu Pai, de uma forma honrosa a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Versículo de número 14, que diz assim a palavra de Deus: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com todos de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Assim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinado com mansidão os que Deus se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. No domingo passado, nós vimos que é para nós nos fortalecermos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o descendente de Davi, e que Jesus Cristo é o centro de toda a pregação, que Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia, e que o Evangelho pregado, esse Evangelho, ele é nosso. Nós vimos as algemas, nós vimos os 3 tipos de algemas, que qual eram? Algemas que estavam no punho de Paulo, as algemas das dores do sofrimento, da solidão, da humilhação, e as algemas que nós temos com Cristo, e as algemas que nós temos com o nosso Rei, e com o seu reino vindouro. Nós vimos também sobre a palavra de Deus não estar algemado. E também foi falado e dito aqui que nenhum governo, nenhuma autoridade religiosa, que nenhum cético, que nenhum cientista, nenhum filósofo, ou nenhum queimador de livros consegue prender a palavra de Deus.
Nós vimos também sobre a glória eterna, que é uma palavra digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. E se negarmos, Ele também nos negará. E se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Tudo isso nós vimos no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 15. Amém? E hoje nós vamos dar continuidade, porque no capítulo número 14 diz assim: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas e palavras que nada aproveitam, excesso para a subversão dos ouvidos, ou para a perversão dos ouvidos. Continue a lembrar essas coisas. Que coisas que Paulo diz que Timóteo deveria lembrar, ou que nós deveríamos lembrar? Das palavras ditas agora há pouco, do reino eterno, da palavra de salvação. Nós temos que lembrar sempre que Jesus Cristo é o centro de toda a congregação, que Jesus Cristo é o centro da nossa vida. São essas palavras, continue a lembrar essas coisas, nunca, jamais devemos esquecer disso, que Jesus Cristo é o centro da nossa vida, que Jesus Cristo é o centro de toda a congregação da face da terra, e não há homem nem uma mulher que seja o centro, mas somente a Deus e somente Jesus Cristo. Continuemos a lembrar essas coisas, jamais devemos esquecer, o homem não é o centro, a mulher não é o centro, mas sim Cristo. Como o trabalho de um pastor é lembrar as ovelhas que Deus instituiu a ele, a lembrar isso sempre. Enquanto ele tiver na honra dada a ele, a nós, de estarmos pregando o evangelho nosso, dado por Deus, nós temos que lembrar isso. Desde a raiz, desde sempre, firmado na palavra de Deus. Ou seja, o versículo diz que nós temos que recomendo essas coisas, dar o testemunho solene, todos perante a Deus. Amados, o foco da igreja é a palavra de Deus, a palavra da salvação. Toda conversa paralela, ela tem que ser cortada onde? Na raiz. Ou seja, toda fofoca, toda palavra ruim, ela tem que ser cortada na raiz. Não deixe, joga a semente e já começa a nascer, não, já corta ali já. Não dê esta continuidade, seja quem for e para quem for, a hora que for. A igreja não tem tempo para isso. A igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para levar a palavra de salvação. Então, a igreja é constantemente tentada a desviar o foco da mensagem que realmente importa, ou não é? A igreja é constantemente tentada a desviar da mensagem que importa. Ou não é assim, amados? Sim, é desta maneira. Constantemente ela é tentada a isso. A igreja, nos dias atuais, como também nos tempos de Timóteo, ela era tentada a se tornar o quê? Um centro de entretenimento. Infelizmente, acontece muito. As igrejas hoje são levadas a ser um grande centro de entretenimento. Isso foi falado já na carta a 1 Timóteo. Então Paulo reforça aqui agora mais uma vez. Como dito lá na carta a 1 Timóteo, a igreja do Senhor, ela não é um clube social. Ela é centro, Jesus Cristo é o centro dela. Ela nunca é uma agência de serviço social. Não é, ela ajuda a sociedade. Ela ajuda a sociedade. Ela sempre invade a sociedade, mas ela não é o centro de ajuda social. É o governo que tem que ajudar. Nós vamos ajudar sim, dentro daquilo que Deus nos capacita para fazê-lo. Ela não é uma sociedade de admiração mútua, ou qualquer outra coisa, mas eu não vim aqui para me mostrar. Eu não vim aqui para dizer, talvez, consequentemente, que eu tenho uma boa dicção, uma boa palavra, uma boa frase. Não, eu vim aqui para pregar aquele que reina, aquele que soberanamente reina, aquele que salva. Somos apenas um canal. Eu não vim aqui para ser admirado, não. Longe de mim, nós não viemos aqui para sermos admirados. Nós viemos aqui para pregar o Evangelho de Cristo. Toda tentação
tem que ser resistida. Então, a igreja de Deus, ela tem que lembrar constantemente essas coisas. Constantemente. Não é lembrar agora ou daqui a pouco. É direto. A hora que você está acordado, você lembra. E antes de dormir, faça uma oração. Deus, que a hora que eu venha acordar, eu venha lembrar de novo dessas coisas, que Jesus Cristo é o centro e que nós, por Ele, temos a salvação. Amém? Oh, aleluia. Amados, infelizmente, outras coisas vêm sendo plantadas na igreja há muito e muito tempo. Muitas coisas, Deus abençoe, obrigado. Muitas e muitas coisas vêm sido o entretenimento da igreja. Cultos voltados a homens, cultos voltados ao entretenimento, cultos voltados à autoajuda, cultos voltados a festa de todos os tipos que você pode imaginar. Principalmente agora em junho e julho, na verdade. Então, o mundo, eles querem trazer o mundo para dentro da igreja. Não, nós temos que ser cristocêntricos sempre e toda hora. Lembre essas coisas. Muitos pastores, infelizmente, sem sabedoria nenhuma, ou por medo de perder a grande multidão, que não estão ali de fato para aprender a inerrante palavra de Deus, mas para ouvi-la só, e mais nada, fazem da casa de Deus casa de entretenimento, casa de show gospel. Não, a casa de Deus é casa de salvação. A casa de Deus é casa da presença do Espírito Santo de Deus. Não é nenhuma festa, não é uma casa de picadeiro, uma casa para se fazer festa. Se nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e cultuando ao Rei, é diferente, é diferente. E se esses pseudos pastores pararem com estas festas, com essa situação, o que vai acontecer com a igreja, com os membros? Vão embora. Então, constantemente, eles estão tendo que, dia, culto, após culto, fazer culto de entretenimento. Se ao findar do culto perguntar o que foi pregado, muitos não vão saber. Mas se falar, olha, aquela pessoa estava com tal roupa, porque ele fazia parte do ministério de louvor, ministério de coral, eles vão saber. Mas a palavra não. O que chamou a atenção da igreja? Foi a palavra ou foi o entretenimento, a roupagem? A roupagem, o entretenimento. Ou seja, aonde está Deus ali? O culto é voltado para Deus, simplesmente e unicamente para Deus, nada mais além de Deus. Se estamos aqui, nós vemos aqui, louvamos a Deus, cultuamos a Deus, os louvores têm que ser para Deus, que diminua eu e seja exaltado o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Mas muitos podem dizer assim, mas presbítero, nós estamos passando pelo tempo da apostasia. Sim, estamos também. Estamos também. Mas o que eu estou falando vem ser plantado há muitas gerações, amados. Há muitas gerações. Há muitas gerações. E Paulo com isso está dizendo assim, olha, mantenha o foco na palavra de Deus. Igreja, nós temos que manter o foco na palavra do Senhor. Nós não podemos fugir disso. Não há outro caminho. Não há outra. Não tem uma via linha. O caminho é esse. É Cristo, é a sua palavra. Nós já lemos isso. Lá em 2 Timóteo 2,8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. E diz assim também, do 2 a 11 ao 13. Se morremos com Ele também viveremos. E se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ou seja, Jesus Cristo é o centro de toda a palavra de Deus. De toda a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra, para que não se envolva em discussões acerca das palavras.
Nós vimos isso também na carta de 1 Timóteo, sobre discussões aleatórias que podem vir a acontecer na casa de Deus. Então Paulo dá mais uma reforçada: não se envolva em discussões acerca de palavras. A igreja, ela deve defender a palavra de Deus, não é verdade? Assim, ela deve defender a palavra de Deus, defender a verdade. Mas ela não deve se tornar uma sociedade de debates. Não estamos aqui para debater nada. Não é verdade, pastor? Não é verdade, irmãos? Ela tem que defender, sim, a palavra de Deus, porque por muitas décadas, por não defenderem a palavra da verdade, muitas igrejas estão à ruína hoje. Lotadas até a tampa, mas em ruínas. Eles têm um salão impecável, cadeiras impecáveis, telões de última geração, som de última geração, na verdade, equipamento de som de última geração, mas estão a ruínas, porque a palavra eles não têm. É melhor você ter a simplicidade e ter a palavra de Deus. É melhor você ter o que nós temos e ter a palavra de Deus. Os pais da igreja, os apóstolos, eles pregavam numa situação de como eles tinham de pregar, com pó na cara, vento na cara, sol e chuva e frio, pregando em cima de caixotes, para defender o Evangelho de Cristo. E hoje? É um verdadeiro picadeiro ou não é? Muitas igrejas se tornaram casa de entretenimento, circo. E nós, então Paulo fala assim: Timóteo, tome cuidado com acerca das palavras, ou seja, foque no Evangelho de Cristo. Foque ali. Se for para defender, defenda o Evangelho, mas não faça da casa do Senhor, ou aonde você estiver, sociedade de debates. Pregue a palavra e pronto. Se eles aceitarem, amém. Se não aceitarem, continue a pregação de Deus e vai embora. É simples assim. Agora a palavra diz: para perverter os ouvidos. O que é perverter, amados? É tornar-se perverso ou mal, não é? Depravado, depravar-se. Isso mostra para nós o quê? Que era um assunto muito sério, seríssimo. Porque se nós tirarmos o foco da mensagem de Deus e colocarmos o foco na opinião dos homens, o que vai acontecer? E colocarmos o foco em debates intermináveis, isso com certeza vai perverter os nossos ouvidos. Ou não? Porque, veja só, um chega com a sua opinião, outro chega com a sua opinião, o outro com a opinião dele. E essas opiniões, para eles, é embasada na palavra de Deus. Mas a opinião deles, eles fizeram a opinião deles ser maior do que a palavra de Deus. Isso chega aos ouvintes das pessoas. Esses homens e mulheres de Deus começam a pregar o que não está escrito e começam a viver o quê? Um falso evangelho. Um falso evangelho. Então essas palavras, elas dentro da igreja, elas pervertem os ouvidos. E se não for na frente, é dentro da sociedade da igreja. Começa uma conversa aqui, uma acolá, uma fofoca aqui, uma fofoca lá, o que acontece? A igreja perde o foco da palavra. Então, a Bíblia diz assim, lá em Romanos 10, 17, não precisa abrir. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de quem? De Cristo. A palavra de Cristo, e não do homem. A fé vem por ouvir a mensagem. Qual a mensagem? De Deus, a palavra de Deus. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se nós quisermos ter fé, ouça a palavra de Deus. Medite nela, dia e noite. Dia e noite. No entanto, se as pessoas não ouvem a palavra de Deus, então a perversão
vêm por ouvir as opiniões e especulações e entretenimento do homem. Não é verdade? Se não ouvem a palavra de Deus, pervertem ouvidos. Estou ouvindo o quê? Palavras persuasivas e especulações de homens. Entretenimento do homem. Quão bom é, quando acaba o culto, você sentiu a presença do Espírito Santo e que Deus falou contigo. Quão bom é voltar para casa e meditar naquilo que foi pregado. Quão bom é saber que os louvores foi totalmente voltado para Cristo. Quão bom é saber que Deus está cuidando de nós. Quão bom é isso. É maravilhosíssimo isso. Versículo de número 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procure. Muitas vezes Paulo teve que exortar a Timóteo a ter o quê? Coragem. Muita coragem. Além da coragem, ação. Tem que ter coragem, mas tem que agir também. No início do capítulo, nós vimos aqui que Paulo encorajou a trabalhar arduamente e perseverar no serviço do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo encorajou a Timóteo, assim como nos encoraja hoje também. Apresentar-se diante de Deus, aprovado como obreiro. O objetivo de Paulo, que Paulo estava ensinando a Timóteo, é para que Timóteo apresentasse aprovado. Aprovado a quem? As pessoas? De maneira nenhuma. Aprovado a Deus. Aprovado a Deus. E nós, assim como Timóteo, não temos que preocupar com a popularidade ou com o concurso de popularidade. Nós, como homens e mulheres de Deus, temos que ser fiéis, temos que ter a fidelidade à palavra de Deus. Então, Timóteo, seja um homem aprovado por Deus. Por quê? Se nós somos aprovados por Deus, o que sai dos nossos lábios, na verdade, se nós somos homens e mulheres de Deus, o que sai dos nossos lábios é para a salvação, porque é Deus que está ali. Então nós temos que ser aprovados por Deus. Se somos aprovados por Deus, obviamente, os homens vão ver Deus em você, vão ver o Espírito Santo em você. Apresentar-se a Deus aprovado. Timóteo não deveria Timóteo não deveria se apresentar tanto às pessoas como aprovados. Embora houvesse lugar também para isso, né, Márcia? Há lugar também para isso. Há muito lugar para isso. Como dito, as pessoas têm que ver que você realmente é um homem e uma mulher de Deus. Não adianta falar da boca para fora e durante a semana, durante o dia a dia, na família, no emprego, no trabalho, na escola, você não fazer isso. Então você tem que ser aprovado a Deus. Então, como nós sempre falamos aqui, estão nos observando, estão nos julgando. Preste bem atenção nisso. Estão nos julgando. A palavra que você fala, o modo que você fala, a tua conduta como cristão, sempre estão te julgando. Ainda mais aquele ou aquela que está na liderança. Esses mais ainda. Então, temos que ser aprovados por Deus. Procure-se ser apresentado a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aí sim, como obreiro, aquele que faz a obra de Deus, não tenha que se envergonhar. É muito ruim quando você faz um trabalho e esse trabalho vai ser inspecionado, e quando ele vai ser inspecionado, olha lá, não foi aprovado. Não é? Quem trabalha em empresa
já trabalhou ou trabalha, ou quem tem comércio também sabe disso. Olha, ali não vale não, porque ali não é bem atendido, ali é assim, assim, assado. Na fábrica não é diferente. Quando você faz um trabalho, vem o inspetor, vai olhar aquilo ali, olha, isso aqui foi rejeitado, porque você não executou um bom trabalho. Você vai ter que refazer. Então, aquele tempo, você vai ter que correr agora. Se você teve 8 horas, então você agora tem 4 horas para resolver um problema de 8. Então, que faça bem da primeira vez. Não é verdade? Agora, imagine isso na palavra de Deus. Nós, como obreiro que não tem que se envergonhar. Se envergonhar do quê? Da palavra de Deus. Nós temos que manejá-la bem. Nós temos que manejá-la bem. Muito bem. Lá em 2 Coríntios 5,10 diz assim, olha. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou bem ou mal. Ou seja, com esse versículo em mente, nós temos que ter o quê? Uma grande motivação para trabalhar diligentemente para o Senhor. E não se envergonhar disso. Jamais. Porque o nosso trabalho está sendo examinado. Tanto por Deus, quanto pelos homens. O mau testemunho não pode ser dado por mim e por você. Nós temos que dar o bom testemunho da palavra de Deus. Que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse seria o foco do trabalho árduo de Timóteo. Ele deveria trabalhar arduamente para poder manejar corretamente a palavra de Deus. O que é trabalhar arduamente, amados? Constantemente, fielmente, sem preguiça. Sem preguiça. Poxa vida, eu trabalhei o dia todo, levantei 4h30, 5 horas da manhã, ralei pra caramba, graças a Deus, né? Agora eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou jantar, vou fazer os afazeres e vou dormir. Para o crente é diferente. Para o crente é um pouco diferente. Você tem que, não somente para aqueles que estão na liderança, mas para todos, tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer aquilo que Deus permitiu, sem preguiça nenhuma, arrumar um tempo para isso. Então, para que isso venha acontecer? Para que nós venhamos manejar corretamente a palavra de Deus. Manejar corretamente a palavra de Deus. Ou seja, tanto Timóteo como nós temos que saber o que dizer na hora certa quando alguém precisa. Que nós venhamos levar a palavra para essa pessoa. Aqui Paulo fala assim, que nós temos que manjar corretamente, ou seja, que ela tem que ser feita, compreendida de uma forma correta, porque estavam analisando ela de uma forma incorreta. Não é verdade? Não é suficiente, não era bem suficiente para Timóteo apenas conhecer algumas histórias, alguns poemas, não é? Algum versículo isolado, nós já vamos falar sobre isso, e fazer isso um sermão e pregar. Fica fácil, né, pastor Hélio? Você pega o capítulo 2 de Timóteo, estuda, faz um sermão e vem pregar. E os outros livros da Bíblia? E o resto da Bíblia, como é que faz? E o plano de salvação de Deus? Aonde fica? Aonde fica? Aonde fica? Não é verdade? Então nós temos que conhecer, manejar corretamente a palavra de Deus, ensinando corretamente a palavra de Deus na congregação, ou aonde Deus nos levar. Como falo, eu sempre falei, e se Deus permitir eu vou falar, não precisamos ser teólogos, não é isso. É lê-la e pedir o auxílio do Espírito Santo para revelar a ti como é que ela é. Na dúvida ainda, se há alguma dúvida, procure homens e mulheres mais instruídos, para que eles venham te ensinar mais e mais. Não é verdade? Deus sempre prepara alguém para ensinar você.
Sempre o Espírito Santo vai preparar alguém para falar da palavra da verdade para mim e para você. Nós não sabemos tudo. Deus sempre está nos ensinando. Sempre está colocando homens e mulheres aos caminhos para estar nos ensinando. E isso não vai parar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Spurgeon diz assim, olha: as espadas servem para cortar e penetrar, ferir e matar. E a palavra da verdade é para espetar os homens no coração e matar os seus pecados. A palavra de Deus não é confiada aos ministros de Deus para divertir os homens com seu brilho, nem para encantá-los com as joias em seu punho, mas para conquistar as suas almas para Jesus. Bem claro que isso, só o sol. Mais claro que só o sol. Manejar. O que é manejar? O que é manejar, amados? É mover com as mãos, a pegar, só tem que saber fazer isso aqui bem. Fazer um bom nhoque, fazer um bom pão, não é verdade? Fazer uma boa massa, trabalhar bem, ser bem instruído, manejar bem aquilo que foi lhe posto, não é verdade? Você tem que ter aquela boa mão para fazer aquilo. Agora, manejar corretamente a palavra de Deus, como Paulo fala, significa que tinha pessoas manejando incorretamente. É um alerta a Timóteo e para a gente. Se tem quem maneja corretamente, é porque tinha pessoas manejando incorretamente, como tem hoje também. A verdade bíblica não é apenas uma questão deixada para a interpretação de todos. Preste bem atenção. Existe uma maneira certa, bem certa, de manejá-la, de interpretá-la. E aqueles, principalmente aqueles que estão na liderança, têm que estudar muito mais para ensinar as pessoas. Porque o simples fato de eu, que estou aqui agora pela misericórdia do Senhor, ensinar errado aqui para a igreja e por toda a internet, o que vai acontecer? Olha, o irmão lá ensinou daquele jeito, e essa pessoa fala para um, fala para outro, o que acontece? Foi embora, como eu vi lá na minha conversão, né, pastor? Muito. Cheguei a ver que para ser batizado com o Espírito Santo, você era obrigado a falar em línguas. Se você não conseguisse falar em línguas, eu vi isso pessoalmente, de perto. As pessoas colocavam a mão na sua cabeça, repita essas palavras comigo. Palavras sem fundamento, sem nada. Para eles, aquilo era o batismo com o Espírito Santo. Não é isso que a palavra ensina. Só conjecturando, só falando aqui. Então, se tem pessoas que falam corretamente, tem pessoas que falavam incorretamente. Se lessem Atos dos Apóstolos 2, entenderiam que não era aquilo que estava escrito lá. Então é só ler a palavra de Deus. E não ir pela cabeça de certo líder. Temos que fazer igual quem? Igual os bereanos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Por exemplo, muitas pessoas adoram dizer quando a Bíblia é citada. Por exemplo, muitas pessoas adoram dizer quando a Bíblia é citada. Quando a Bíblia é citada. Em algum lugar em família, na fábrica. Muitas pessoas vão dizer assim, olha, na escola, né? Bem, esta é apenas a sua interpretação. Quem já ouviu essa palavra? Essa é apenas a sua interpretação. A ideia deles é essa, ó. Olha só. Nunca poderemos realmente saber o que isso significa. Pronto. Ó. Então, não me julgue. Você interpreta a Bíblia do seu jeito e eu interpreto do meu jeito. E a outra pessoa interpreta do jeito dela, com o versículo da Bíblia. Não é isso uma verdade. Isso é uma mentira gigantesca colocada por Satanás na boca das pessoas.
principalmente para aqueles que são infiéis à palavra de Deus, para os ímpios. Eu já ouvi isso. Não é assim que a Bíblia diz. Feita há pouco tempo atrás, eu estava trabalhando e eu passei do lado de uma máquina, ali estava o almoxerifado, e esse irmão que trabalhava na serra estava falando de Deus para aquele menino lá dentro do almoxerifado. Mas essa aí é a interpretação que ensinam lá na tua igreja. Aí eu peguei no ar isso daí, mas eu não podia falar nada, entendeu? Não era comigo a conversa. Se me coloca na conversa, não, peraí. Então, vem cá, irmão, vamos entender isso aqui. Não é assim, amados. A Bíblia não é interpretada ao bem prazer do homem. Você interpreta de um jeito, o seu versículo preferido, você de um jeito, eu do meu jeito. Não é assim que funciona. Ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é interpretada pelo Espírito Santo do Senhor, e mais nada. A Bíblia, ela se interpreta simplesmente assim. E quando eles falam assim, eu penso logo numa frase que eu aprendi há muito tempo atrás, que todo texto, sem o seu contexto, gera um pretexto para uma grande heresia. Essa é a resposta do que eu acabei de ler agora. Todo texto, sem o seu pretexto, todo texto, sem o seu contexto, leva a um pretexto para uma grande heresia. Ou não é assim? É desse jeito. Esta é uma frase que os crentes têm que guardar no coração por toda a vida. Por toda a vida. Porque senão, o que eles são, essas pessoas? Tanto ímpios e principalmente alguns cristãos. São crentes o quê? Crentes, como eu vi falar uma vez, crentes fita isolante. Não é? Ou descrentes fita isolante. O que é isso? Eles isolam fitinha isolante, isolam ali aquele versículo e pronto. Não leu o contexto. E deixou o pretexto para uma grande heresia. Ele isolou aquele versículo e pronto. E levam isso para toda a vida e ensinam esse texto, esse contexto, esse versículo, erroneamente por décadas, gerações e gerações. Eu conheço pessoas que desde a minha conversão encontram-se no mesmo lugar, sendo ensinados da maneira errada até hoje. Eu vim para essa cidade em 2005, 19 a 20 anos no mesmo local, aprendendo aquilo erroneamente até hoje. E você vai ensinar o certo e você que está errado ainda. Ou seja, a mente foi o quê? Cauterizada. Não foi isso que nós lemos há pouco tempo atrás? A mente se cauterizou naquele erro ali. E agora para consertar? A culpa é de quem? Daquela pessoa que estava na frente ensinando, não teve a vontade ou estava cheio de preguiça para entender a palavra e explicar ela corretamente a ovelha que Deus colocou na tua mão. Eu não posso errar. Posso. Não tenho esse direito. Nós precisamos prestar muita atenção corretamente. Precisamos prestar atenção ao que a Bíblia diz e ser corretamente interpretada, amados. Esse é um ponto muito importante. É muito importante esse ponto. A Bíblia não significa apenas o que alguém quer que ela signifique. A Bíblia não significa apenas que alguém quer que ela signifique. Então eu vou isolar aquele versículo para mim e vou viver ele daquele jeito. Tá bom para mim. Tá ótimo, porque Deus falou comigo ali. Quantas pessoas, quem nunca viu na internet, é simples. A pessoa isola um versículo e vive ele a vida toda. Principalmente versículos de autoajuda. Não é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esqueceu de ler o primeiro lá, né? Aqueles que habitam, conjecturando aqui, aqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará, mas só aqueles. Então as pessoas não leem o que foi falado atrás, isolam um pedacinho e vivem aquilo. Temos que ler o que Deus está querendo falar. O pastor que falou aqui hoje, da palavra de Deus, das festas das bodas, não é? Vai lá buscar. Muitos não quiseram ouvir. Vai buscar de novo. Muitos não quiseram ouvir.
Muitos não quiseram ouvir. Ou seja, e ainda tiveram audácia nessa parábola de matar aqueles que foram lá. Ou seja, a palavra está sendo levada a todos. E muitos não querem ela. Querem ela do jeito que eles querem, não da forma que ela é. E aí, meu irmão e minha irmã, que nos assiste? Nossa palavra, a nossa vida tem que estar focada na palavra de Deus. Sempre. E de quase de uma forma que generalizada, salvo poucos, estão interpretando a Bíblia de forma errada. Vou citar um exemplo aqui. Olha, muitas pessoas, muitos pregadores grandes aí, famosos, de uma forma errada de ler o versículo, estão dizendo que Jesus Cristo tinha uma casa na praia. Ou não? Não é isso que diz lá. Ele estava ali naquela casa. É simples. Isso é coisa que a gente aprende na escola. Interpretação de texto, não é? É simples. Ponto e vírgula, dois ponto e vírgula, interpretação. É só ver lá, ler. É só ler. Coisa simples. Tem um aí, de uma igreja romana, bem antiga, que diz que Maria, ela é esposa de Jesus Cristo. Está aí na internet, recentemente, falou essa semana aí. Até entre eles deu briga depois. Entre a mesma igreja deu briga depois. Porque um fala que é, outro fala que não é. E aí? E diz, eu já vi isso lá na minha conversão, e está bem assim, que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Eu já vi isso aí com o microfone e todo mundo deu glória, aplaudiu, aquela festa da igreja. Não! A palavra de Deus não se renova a cada manhã. Isso aí é baseado onde? O livro de Lamentações, amados. Lá em Lamentações 3, 22 e 23, que diz assim, olha, graças ao grande amor do Senhor e que nele somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ou seja, quem é que se renova a cada manhã? As misericórdias de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela não se renova a cada manhã. E isso eu ouvi e acreditei nisso por muito tempo, viu? Infelizmente. E muitos ainda acreditam nisso. Então, se você está vendo isso agora, acabo de dizer para você que isso é uma grande mentira. Te enganaram há muito tempo. Há muito tempo. Só ler Lamentações 3, 22 e 23. A palavra de Deus se renova. Mas o amor, não é a palavra de Deus que se renova, mas o quê? O amor e a sua misericórdia. Graças a Deus por isso, não é verdade? Imagina se o amor de Deus se renovasse, ou se a sua misericórdia se renovasse, o que seria de nós? Outra, a palavra de Deus não muda uma vírgula sequer. Uma vírgula sequer. Ou muda, igreja? De forma nenhuma. Não muda. A mel prazer do homem, não. Da forma que o homem quer, não. Uma vez escrita, sempre será eterna. Ela não vai mudar, ela é imutável. Outra frase que eu ouvi bastante também é assim, é essa frase aqui, ó. Julgar as profecias e não os profetas. Quem já ouviu? É outra mentira. É outra, ou vou dizer assim, é outra interpretação errada da palavra de Deus. E muitos que descobrem que é errado, depois ficam com vergonha ou com medo de perder os seus ouvintes da igreja, continuam com esse erro há muito tempo. Tem que falar a verdade, se eu errei, eu tenho que ser humilde e falar, não, irmão, eu errei. Não é assim que diz o versículo. Eu tenho que ter essa humildade. Porque a responsabilidade depois vem a mim. No dia lá, Deus vai te cobrar lá no grande julgamento. E aí, por que você fez isso? Aquela alma que estava ali agora não está mais na presença, por causa que você fez isso aí. Então essa palavra assim, olha, julgar as profecias e não os profetas. Isso está onde? Lá em João 1,4, 1 João 4,1. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído por esse mundo. A palavra de Deus diz o quê? Para nós termos discernimento de quem? Dos espíritos. De quem? Dos espíritos.
As Escrituras nos aconselham a discernirmos o que foi profetizado para evitarmos enganos e falsas mensagens. Estejam atentos ao que ouvimos e verifiquemos que essa mensagem procede de Deus. Não demos embora a expressão julgar as profecias e não os profetas, ou julgo a profecia e não os profetas, não esteja na Bíblia, a ideia pode ser encontrada no versículo de 1 João 4,11. Amado, nós temos que julgar, examinar os espíritos, porque muitas pessoas estão ali com espírito ruim, usando a palavra de Deus. Então examine os espíritos. Temos que examinar os espíritos. E não, jamais julga as profecias e não os profetas. Isso é um erro muito grande. É um erro muito grande. Nós temos que fazer sempre, amados. Os beiranos faziam sempre. Façam isso sempre. Não deixe de fazer isso não. Jamais. Não deixe de fazer isso. Está lá em Atos 17, 11 e 12. E existe muitas pessoas hoje tentando o quê? Torcer as escrituras do Senhor. Para qual fim? Para os seus fins próprios. Estão interpretando erroneamente a palavra de Deus. Se tem pessoas que interpretavam corretamente, tem as pessoas que interpretam erroneamente. Não podemos simplesmente escolher a interpretação que nos parece mais confortáveis e reivindicá-la como verdadeira, como foi dito agora há pouco. Ela deve ser o quê? Manejada corretamente. Ela deve ser manejada corretamente. O que? A palavra da verdade deve ser consistente com a Bíblia. E ser consistente com a passagem específica. Com toda a mensagem das Escrituras. Quer ver um exemplo bem aqui? Bem dado? Bem falado, que todos aqui acho que já ouviram? Aquela passagem assim, ó, Mateus 7,1. Famosíssima. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Quem já ouviu essa frase? Você não pode julgar, porque também você está sendo julgado. Ora, preste bem atenção. A ideia desse versículo aqui não é essa. A ideia é essa, ó. Você não tem o direito de julgar o meu comportamento. Não é a ideia de você não tem o direito de julgar o meu comportamento ou o comportamento de qualquer outra pessoa. A ideia, erroneamente, é essa. Mas a compreensão desse versículo é facilmente percebida no versículo abaixo, no versículo 7,1. Mateus 7,2. Que diz o quê? Porque da mesma forma que julgarem vocês, serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Ou seja, o texto, o seu contexto. Se você não leu, que deu um pretexto para uma grande heresia. Quem é você para me julgar? A palavra, o que Jesus está dizendo aqui? Não julgue ninguém por um padrão pelo qual você não está disposto a ser julgado. Não julgue ninguém pelo padrão que eu e você não estejamos dispostos a sermos julgados. Da mesma maneira Deus manterá você do mesmo padrão que você mantém os outros. Do mesmo padrão, você não é diferente de ninguém. E isso claramente não proíbe nós de julgarmos conforme a reta justiça de Deus. E fazê-la era de uma forma justa, e não de uma forma injusta e hipócrita. Ou não? Temos que ter essa atitude de julgamento, conforme a reta justiça de Deus. Se você está vendo a pessoa fazer aquela coisa errada que a Bíblia não permite, você já está fazendo um julgamento. Olha, não pode fazer. Irmão, não faça isso. A Bíblia diz isso, isso e isso. Agora, você está vendo, você fala para a pessoa não fazer, você vai lá e faz. É isso que o versículo acabou de dizer. É julgamento hipócrita. Tira a trava do seu olho. O homem está com o travessão dele. E aí? Então, eles interpretam esse versículo dessa forma. Quem nunca viu isso?
Sobre julgar. Julgai todas as coisas e retém o que é bom. É isso que diz a palavra de Deus. Julgai todas as coisas e retém o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aonde está isso? João 7:24. É bom ler a Bíblia ou não é? Ela tira do engano ou não tira? Tira. Tira do engano. Tira do engano. Versículo 16 e 18 diz assim, olha: evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão o Himeneuzinho e o Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Assim, alguns pervertem a fé. Olha Himeneu aí de novo, gente. Esse Himeneu dava trabalho, hein, irmãos. Esse Himeneu dava trabalho, hein? Agora acrescentou mais um. Era Himeneu, Alexandre e agora Fileto. Ou seja, evite conversas inúteis, profanas. Isso refere a qualquer coisa que tire o foco do Evangelho da Palavra de Deus. Qualquer coisa que vai tirar o foco da Palavra de Deus, nós temos que o quê? Evitar lá. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Que não está de acordo com os preceitos religiosos, a Palavra de Deus, que diz respeito à santidade e às coisas sagradas. Isso significa profanar. Que não está de acordo com os preceitos religiosos, que diz respeito à santidade das coisas sagradas. Isso aqui é profanar a Palavra de Deus. Essas conversas inúteis são profanas porque não são santas, em contraste com a santidade da Palavra de Deus. Elas não são santas. Elas são o quê? Inúteis. Porque embora as pessoas gostem de ouvi-las, elas não têm valor duradouro, não é? São inúteis. Não é isso que a gente tem falado desde o começo? São conversas inúteis. Conversas inúteis. Olha, amados. As opiniões dos homens, os ensinos dos homens, as pesquisas de opiniões dos homens, as histórias dos homens, os programas dos homens, são todas conversas inúteis, se comparada à simples palavra de Deus. Não estou dizendo que o homem, uma mulher que ensina bem é errado, não é isso que eu estou falando. Estou falando que tudo isso nesse mundo, se comparado à palavra de Deus, o que é? Nós temos que saber que tudo isso, toda a sabedoria e a inteligência que nós temos foi dada por Deus. E isso, em relevância à palavra de Deus, serve para quê? Nós temos que entender e separar isso. As opiniões do homem é do homem. Os ensinos do homem é do homem. As pesquisas do homem são dos homens. As histórias dos homens são dos homens. Os programas dos homens são dos homens. Mas a palavra é eterna, a palavra é de Deus. Tudo isso aí, perante a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus, são só opiniões e coisas dos homens. A palavra de Deus está acima de tudo isso. É isso que nós temos que entender. Quando essas coisas se tornarem o foco da mensagem do púlpito, isso prosseguirá cada vez mais para a impiedade. Ou seja, toda opinião do homem que estiver aqui no púlpito, o que vai acontecer? Prosseguirá cada vez mais para a impiedade. Não o que eu estou falando, quem está falando, que a palavra diz. A opinião do homem, se ela vier para o púlpito aqui, complica. Nós temos que ler a palavra e pregar sempre a palavra. Sempre a palavra. E se eu for dar alguma opinião, esteja de conformidade com a palavra de Deus. Se eu for fazer algum projeto, tem que ser a conformidade com a palavra de Deus. Se eu for pesquisar alguma coisa, tem que estar conforme a palavra de Deus. Isso, por exemplo, como exemplo assim, nós, desde sempre, na escola, aprendemos que nós viemos de quem? Chimpanzé. Nós viemos do chimpanzé? Não, nós viemos de Deus.
É provado também agora cientificamente que o simples fato de um cromossomo já muda todo o DNA. Não é verdade? Acho que é cromossomo, não sei, não importa. O fato de mudar apenas uma coisinha ali, já muda todo o DNA, ou seja, não viemos dele. É uma espécie semelhante a nós, mas somos bem diferentes. Opinião do homem, estudo do homem, é isso que eu estou falando, é diferente. Então tudo tem que estar conforme a Bíblia fala. Até tudo que eu vou falar aqui tem que conforme a Bíblia nos diz. Lembrando o quê? Por que Paulo fala isso? Timóteo estava onde mesmo? Na Grécia. E o que tinha na Grécia? Filosofia. Heresia. Timóteo estava rodeado de filósofos, rodeado de quê? De falsos mestres, idolatria. Então se Timóteo não tivesse focado na palavra, o que ia acontecer com a cabeça daquele menino? Daquele jovem? Ia se corromper, mano, como foi falado aqui atrás. Então não é para mim, para você, dar atenção a conversas inúteis, que vão profanar a palavra de Deus. Tem que ter contexto na nossa frase, na nossa palavra, na nossa posição perante Deus, perante a sociedade. Não somos melhores que ninguém, como eu sempre falo, mas temos que ter a consistência da palavra. Nós sempre vamos precisar levar a palavra. Pode ter certeza disso. Vai jogar um futebolzinho ali, talvez Deus prepare ali uma palavra. Vai fazer uma confraternização ali com a família, Deus prepara um lugarzinho para trazer a palavra. Não é? Sempre vão ter a oportunidade de levar a palavra. Sempre. Deus sempre vai dar um jeitinho de você levar a palavra, de levar a palavra. Olha só o que diz a palavra de Deus. O ensino deles alastra como câncer. Nossa, previsto, que palavra pesada. É mesmo. É para paquitar mesmo. Infelizmente, essa doença, câncer, é uma doença muito cruel, né? Cruel demais. Quando a pessoa é diagnosticada com esse tipo de doença, é um baque muito forte. Infelizmente, algumas delas levam embora, outros têm um remédio que vai dar uma solução. E a gente tem pessoas da família que teve um câncer, Deus curou, teve outro, Deus curou, depois teve mais um, sabe? Fica aquela, né? E Deus ali sempre estava ali fazendo milagre, porque na minha família teve uma irmã nossa, tia da minha esposa, que teve câncer. E todas as vezes que aconteceu isso, Deus fez um milagre tremendo na vida dela. Tremendo. Então, infelizmente é uma doença que ela corrói. As células vão crescendo de uma forma enlouquecida e vai corroendo os tecidos, os ossos, o que for, e vai dando aquele problema sério. E alguns, se for diagnosticado no começo, ainda há salvação, mas depende do lugar e a forma que for, às vezes não tem. Então, aqui, Paulo ele fala, olha, essas palavras, essas conversas inúteis, elas se alastram como um câncer. É coisa séria, não é? Muito séria. Ou seja, essas palavras podem se espalhar rapidamente, amados. Pode se espalhar, se tornar popular rapidamente. E aí? E ele cita dois homens que estavam fazendo isso ali agora, que era o Emineu e o seu Fileto. Emineu, ele é mencionado lá atrás, lembra que a gente mencionou ele lá atrás, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, onde Paulo fez o que com ele? E com Alexandre? Entregou ele a quem? A Satanás. Quem não viu, vê lá, você vai entender. Eu não tenho tempo para explicar de novo. Glória a Deus. Está lá no YouTube. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, onde que Paulo, bem no finalzinho, lá onde que Paulo fala para ele, só entreguei Mileto e Alexandre a quem? A Satanás. Ó, se vocês querem continuar nessa vida, pode ir. Depois vocês vão ver se eu não estava com a razão, se a palavra de Deus estava com a razão. E Fileto, esse é o único lugar da Bíblia que vai falar sobre ele. Não tem muito o que falar sobre ele. Só está falando o quê? Que eles eram homens que professavam a fé cristã, mas estavam ensinando erradamente ela, usados pelo inimigo. Emineu, Fileto e Alexandre eram conhecidos nas igrejas como pervertores da palavra de Deus. Paulo foi o quê? Que muitos não têm coragem de ser.
Paulo foi muito macho, amado, em expor eles, sabia? Hoje, pelo tipo de pregação que eu estou falando aqui hoje, na minha mente vem uns 10 homens aqui na minha cabeça. Homens grandes, famosíssimos no país, como homens pequenos aqui do mesmo bairro, ou de cidade vizinha. Só que, não é que eu não sou macho igual a Timóteo, igual a Paulo, mas se eu falar hoje, tanto eu, quanto a igreja e o pastor Leto vão receber um processo. E aí, vai sair caro para nós. Então, eu não posso falar. Mas você sabe quem são. Sabe quem são. Então, Paulo foi macho o suficiente. A Bíblia fala para falar quem é. A Bíblia fala para falar quem é. Então, Paulo, em expor esses que se destacavam, esses homens, eles se destacaram, eles líderes que se destacavam na igreja. Ou seja, eles davam trabalho nessa igreja, davam trabalho na casa da irmã, davam trabalho na casa do irmão, davam trabalho na casa da outra irmã. Eles pregavam aquilo que a Bíblia não dizia. Olha só essa frase, eu fiz questão até de postar. Eles foram os mestres perniciosos, proponentes da falsa doutrina, legalistas. Eles usavam principalmente mitos e fábulas acerca da genealogia para prestar um desserviço à obra de Deus. Eles tentavam se passar por mestres da lei, mas não sabiam nem o que estavam ensinando. Nós vimos isso também lá em 1 Timóteo 1, 3, 7. Agora, e os que se dão a isso? Eles tinham uma mensagem cheia de palavras inúteis e profanas. E aparentemente a mensagem era de um tanto popular, porque se espalhou rapidamente. E eles, o que eles fizeram? Se desviaram da verdade. Aparentemente, como já foi dito também no outro estudo, eles até começaram, amados, na palavra de Deus. Viram a palavra da verdade, mas no meio do caminho o que aconteceu? Se desviaram da palavra. Começaram a ensinar aquilo que eles achavam que era, e não o que a palavra dizia. E o que eles falavam? Dizendo que a ressurreição já aconteceu. Preste bem atenção. Himeneu e Fileto diziam que a ressurreição já havia acontecido. Isso significa que eles negavam a ressurreição do corpo. E ensinavam apenas um tipo de versão espiritualizada da ressurreição na ocasião da conversão. Essa negação da ressurreição corporal tinha suas raízes no dualismo pagão comum na cultura grega da época. Pois os gregos era inconcebível a ideia de uma ressurreição do corpo, pois eles se limitavam a defender que o que é espiritual é bom e o que é material é mal, lembra? Isso era uma forma do quê? De gnosticismo, que eles também estavam ensinando naquela época. E alguns se perverteram da fé. Para terminar, tá? Embora a única doutrina falsa que Paulo mencionou a respeito desses dois é que eles ensinavam que a ressurreição já havia acontecido. O efeito foi que alguns se perverteram da fé por causa disso. Imagine você com o desespero das pessoas. Não, mas espera aí. Não é? Mas se Jesus Cristo morreu e ressuscitou, corpo e espírito, agora você está me falando o quê? Só o espírito porque o corpo é mau? Então eu vou viver erroneamente por toda a vida, porque isso agora para mim não serve mais. E aí? Era isso que estava ensinando naquela época. Observamos aqui, para terminar, que Paulo disse assim, olha, que alguns se perverteram da fé, não todos. Ou seja, mesmo que alguns estão ensinando o errado, hoje em dia, ainda há uma possibilidade de eles aprenderem o correto. Só fica no erro quem quer. Só fica no erro que aqueles que têm
não tem a vontade de aprender a palavra de Deus, que vai por opiniões de homens e de mulheres, que fazem da casa de Deus o verdadeiro palco, para expor aquilo que eles acham que é a palavra de Deus, e não a verdade da fé. Então, que nós possamos, cada dia mais e mais, lermos e pedimos ao Espírito Santo discernimento da sua palavra. Porque esse mundo aí está corrompido, amados. Esse mundo aí está cheio de homens e mulheres que estão fazendo da palavra de Deus chacota. Uma coisa que eu disse no culto passado e vou repetir: nada vai nos parar de pregar a verdadeira palavra de Deus. Toda honra e toda glória e toda majestade seja dada àquele que reina soberanamente para toda a eternidade. E assim agradeço a oportunidade dessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo.